Oi, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo chegando aqui e hoje nós temos uma convidada mais do que especial, a Silvânia Gil, que já está aqui com a gente. A Silvânia é minha aluna, né? Foi minha aluna nos meus cursos na Udemy, agora ela faz parte do Clube de Professores Empreendedores e está aqui hoje para conversar com a gente sobre inclusão, inclusão digital. Ah, desculpa. Deixa eu tirar aqui, gente, desculpa. É que agora que começou lá no YouTube, porque sempre tem, é claro, né, tem esse delay, e estou com a outra sala também aberta, então eu consigo me ver. Então, aqui, ó, filosofia todo dia, se eu não me engano, é a Camila, não é Camila? Me digam aí, eu tenho quase certeza que é a Camila, que também está no nosso clube de professores empreendedores e que já se matriculou no curso da Silvânia, me pediu para agradecer, inclusive. Então, me digam aqui quem já está chegando, a Fátima também está no nosso clube, Rosane também, muito legal, muita gente chegando. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, quem está por aqui pode também já fazer aquela coisa muito legal que é clicar naquele botãozinho de compartilhar que vocês estão vendo logo abaixo desse vídeo, clicar lá e compartilhar com as redes de vocês, por exemplo, no Facebook ou no LinkedIn, no Instagram não dá, né? No Instagram tem que fazer uma fotinho, mas mesmo assim acho que é válido sim a gente compartilhar agora nas nossas redes sociais para que mais pessoas possam participar e principalmente participar dessa conversa que é tão importante, que é a inclusão. Tanto a inclusão digital, a gente estava conversando sobre isso agora, né, Silvânia? Tanto a inclusão digital em si, mas também a inclusão na escola, ok? Agora, então, eu vou deixar aqui a Silvânia se apresentar, porque afinal de contas ela é a estrela da nossa aula de hoje, ela é a nossa convidada especial. Então, Silvânia, seja bem-vinda por aqui. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, Leila. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu sou professora, desde 1999, dando aula em escola da rede pública municipal de Minas Gerais. Hoje eu estou em outro estado, estou em São Paulo. E em 2018, eu resolvi sair para o mestrado. Durante esse período de rede pública, eu fui diretora de escola, eu trabalhei como professora de atendimento educacional especializado em sala de recursos e trabalhei na Secretaria de Educação, como assistente para a educação inclusiva no município de Contagem. E daí, o meu problema sempre foi a questão do estudante com deficiência na sala de aula, que era o alvo do público do AE, né? E depois, quando eu voltei para a sala de aula, em 2017, eu já conseguia implantar tudo que eu tinha aprendido, né, em muitos anos de estudo. E fiz o mestrado em 2018, terminei agora em 2020, no início, e foi sobre práticas pedagógicas para educação inclusiva. Eu acompanhei uma escola de tempo integral, assistindo aula de professores para analisar, observar quais eram as práticas que os professores executavam com os estudantes com deficiência, se eram diferentes ou não dos estudantes sem deficiência. E como eu cheguei na Leila? Como eu fiz o mestrado, eu tirei uma licença sem vencimento, né? Hoje já estou exonerando do cargo, entrei no doutorado, o doutorado também é sobre formação de professores, né? Por que os professores não estão preparados? O que está faltando, né? O que o professor quer quando ele diz, eu não estou preparado? Qual é a formação que esse professor precisa, que ele sente necessidade? E eu pensei, vamos começar a fazer cursos. Então, eu recebi um convite no final de 2019 da Patrícia, que tem um site chamado Jeito em Gestão, daqui da Baixada Santista, e ela me convidou para fazer cursos na plataforma dela. Eu aceitei, mas eu não sabia por onde começar. Falei, olha, é uma área que eu gosto, a gente faz cursos presenciais há bastante tempo, mas essa coisa do online, de gravar, como é que funciona isso? Né? Então, foi
Falei, vamos fazer, mas não sei como. E daí eu entrei num curso de design institucional. Falei, vou começar a aprender por aí. Durante esse curso de design institucional, a professora até da Carol Savioli, do Mercado EAD, ela indicou, ela falou, olha, se vocês querem saber gente que tem sucesso com o curso, tem que seguir a Leila. E foi daí, e foi daí que eu cheguei na Leila, porque a Carol falou, se você quer fazer curso de sucesso, vai aprender com a Leila. Então, eu aprendi o design institucional com a Carol e conheci a Leila. Isso foi no comecinho do ano, eu não tinha feito nada, né? E aquela coisa só curso, curso, curso. E quando eu conheci a Leila, ela estava no desafio da Quaresma. Já tinha começado, né? Acho que já tinha uma aula ou duas. As aulas ainda eram na quarta-feira, às 7 horas da manhã, não eram às 9. E aí eu entrei, eu falei, eu vou entrar nesse desafio. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era comprar o curso da Udemy, como fazer um curso, né, de sucesso na Udemy, e tinha as aulas com ela na plataforma do Google. E eu entrei, né, entrei no desafio, eu falei, eu vou conseguir fazer. E realmente eu consegui. Então, na semana, né, do lançamento, junto com várias outras pessoas também conseguiram realizar o desafio, eu lancei o primeiro curso. Claro que é o que eu estava até comentando com a Leila um pouquinho. A mesma dificuldade que a gente tem na sala de aula, né, com os nossos estudantes, 30, 35 alunos ali, a gente tem também num curso. E nem tudo, que é um dos problemas que a gente, como professor, tem que enfrentar, e também do sistema, que não existe uma relação direta entre ensinar e aprender. Porque a Leila fez o curso, estava todo lá, eu fiz, e nem tudo que estava lá eu aprendi. E é assim também na nossa sala de aula. Nem tudo que o professor ensina, o aluno aprende. Né? Se fosse, a gente não tinha problema de reprovação, de fracasso escolar, não, todo mundo aprenderia tudo. Depois que eu fiz o curso, lancei, o que a Leila fez? A Leila foi lá, assistiu o meu curso todo e voltou para mim, nas mensagens, e falou, Silvana, vamos pensar melhor nesse ponto? Você viu lá na minha aula, por que está diferente? Então, é esse cuidado que o professor tem que ter, né? Então, tudo que ela ensinou está lá, mas eu não aprendi naquele momento. E aí ela me pegou pela mão e falou, vamos lá, melhorar isso. Então, isso é inclusão. Eu falo assim, foi também a minha inclusão digital, na verdade, que está sendo, porque eu ainda falta muita coisa para aprender, porque, na verdade, são muitas informações de coisas que eu não conhecia, é Movave, é plataforma, é subir, descer, né? São coisas que não é do nosso cotidiano. Né? Eu subi na aula, descendo a aula, é uma coisa assim. A gente fica meio, o que é subir aula, né? Então, né? Porque subir aula na escola para nós é outra coisa. Quando falta alguém, a gente sobe aula no lugar do outro. Então, são essas questões que a gente vai aprendendo a lidar, até a questão da terminologia. E eu estou dizendo para a Leila que ela consegue ser essa professora, inclusive naturalmente, assim como vários de nós somos, e às vezes somos tão cobrados do que é inclusão, o que é inclusão, que a gente não percebe um professor inclusivo. E às vezes a gente é, naturalmente. Né? Então, nesse segundo curso, como eu melhorei. Então, já consegui usar recursos do Movave, que está ali cheio de... Já consigo usar mais coisas do Canva, mas que ainda não é tudo, porque tem coisas ainda que eu não sinto segura em usar. Mas é um caminho, né? É um percurso. E a gente vai aprendendo com o tempo, igual na escola, né? Ninguém aprende tudo o tempo todo e o mesmo tanto. Então, são essas importâncias, né, que a gente tem que lidar com esses professores e com a gente também, né? Saber que a gente tem um limite de aprendizagem, né? A gente não é o tempo todo. E ontem eu conversei com a Leila, falei, estou ansiosa, estou isso, estou aquilo, mas o que ela fez hoje? Então, vamos entrar um pouquinho antes para a gente ambientar. Então, são coisas possíveis que a gente pode fazer, né? E que também não é difícil para o professor na sala de aula com 30 alunos. Exatamente. E uma das coisas que a gente estava justamente conversando, assim, antes de a gente começar, né? É que tanto o professor é tão cobrado dentro da sala de aula e acha, né, que não sabe nada, que não consegue fazer as coisas, que não adianta. A mesma coisa acontece
e eu vejo isso todos os dias com as pessoas que estão passando para o online, que estão fazendo a sua, né, transformação digital, que estão fazendo a sua, né, evolução digital. Na verdade, é mais ou menos isso, é a passagem. E o que acontece é que as pessoas têm muita informação, assim como a gente também tem na sala de aula, como a gente também tem em vários, né, em vários âmbitos das nossas vidas. É muita informação. E a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba não conseguindo filtrar nem identificar o que realmente pode ser útil para a gente naquele momento. E assim como a gente vê isso dentro, né, dentro da sala de aula, professores, pessoas que querem fazer muitas coisas, que na verdade, assim, até é boa vontade, até demais muitas vezes, e acaba não conseguindo usar o que é muitas vezes básico, mas é o que é necessário, que é adequado para aquele contexto, naquele momento. Hoje eu ainda publiquei um artigo no meu blog falando sobre marketing digital. Tinha postado ontem nas redes sociais, mas hoje aprofundei um pouquinho lá no blog, que a gente vê isso muito bem, né? Eu vejo isso muito bem no empreendedorismo digital como um todo, mas também no marketing digital. Pessoas querendo usar ferramentas e estratégias e coisas que são para grandes empresas, que não são para nós, né? Não que nós não podemos usar, claro que nós podemos usar, mas não necessariamente nós precisamos disso, né? A mesma coisa por exemplo, né, uma das coisas que eu vejo isso com muita clareza, muitas vezes as pessoas me dizem, mas você não faz essa coisa de, né, de uma sequência de posts, uma sequência de conteúdo pré-programado um mês antes para começar a postar, né? Não é todo mundo que consegue fazer. Eu sou uma das pessoas que não consigo e nem vejo utilidade para isso, né? E o que acontece? Quando as pessoas escutam isso de outras, e isso é só um exemplo, gente, é só um exemplo, né? As pessoas escutam isso de outras que dizem que precisa ser feito, elas não conseguem ver isso tudo dentro do contexto delas, né? E ter inclusive a consciência, a sabedoria, sei lá, de dizer, não, isso não é para mim, isso não dá na minha escola, isso não dá na minha sala de aula, não nessa minha turma desse ano, né? Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar, e isso tudo faz parte da inclusão digital também, né? E da escola inclusiva, porque também. A inclusão digital passa também por aí, né? Passa também pela escola inclusiva e pela inclusão dos professores também nesse processo todo, né? Então, Mas eu queria... Isso, fala. Uhum. Nesse sentido que você está dizendo, no começo, falar assim, você sempre foi assim? Não, a gente é formado, né? A gente vai aprendendo ao longo da profissão. Quando eu comecei em 1999, eu não sabia um monte de coisa, e a gente era cheio de que a gente acabou de formar e sabe tudo. A gente não sabe, né? É só o começo de uma caminhada. E aí, quando começou em 2008 a questão da política de educação inclusiva, que reformulou a educação especial no Brasil, então as coisas começaram a chegar na escola. Nem todos os professores realmente receberam a formação que deveriam receber. E alguns receberam de forma atravessada. E o que acontece, como você disse aí, que existem indústrias, né, que nem tudo é para nós. E nem tudo é para sala de aula. Então, eu já fiz coisas que não deveria. Eu já fiz curso de PECs, de ABAS, de TIT, de Sunrise, achando que eu poderia levar isso para a sala de aula. E não pode. Então, muitas vezes, as pessoas que oferecem esses cursos, elas não dizem para você onde você pode usar. Se é numa clínica, se é no atendimento educacional especializado, mas na sala de aula, você pode usar instrumentos que todos os alunos terão acesso. Você não pode personificar, olha, para esse eu vou deixar ele naquele livrinho ali atrás, enquanto para os outros eu vou dar isso. Não pode. Porque senão não é inclusão, né? Não é inclusão. E a nossa ação, eu vou contar uma experiência própria, como que essa ação é limitante, quando eu penso que o outro não pode aprender, quando eu acho assim, esse menino não aprende.
Uhum. Quando eu falo isso, eu vou deixar de ensinar alguma coisa para ele. Então, por Uhum. exemplo, quando eu tinha 18 anos, há muito tempo atrás, né? Nada foi ontem, igual a mim foi ontem. 18 A anos foi minha ontem. ideia era de aprender a dirigir. Eu tinha o sonho de tirar a carteira de motorista, mas eu não sabia nada daquilo. Eu não sabia onde enfiava a chave, porque meu pai não tinha carro, né? Então eu não tinha essa noção. Eu tinha que aprender a dirigir, mas eu não sabia como. Muito bem. E entrei na autoescola e tudo, com aquela dificuldade toda. Para a prova teórica foi maravilhoso, né? Era decorar aquelas coisas todas, aquilo ali era a parte fácil. Para mim foi muito tranquilo. Mas quando você entra na parte prática, é outros 500, como dizem, né? É controlar 3 espelhos, pé e mão sem olhar e ter aquela sensibilidade, aquela coisa toda. E no começo, realmente, eu não conseguia fazer isso. Para mim foi muito difícil. E o que é que o meu instrutor fez? Ele falou para mim, olha, filha, desiste, você não aprende. E Uhum. nesse falar você não aprende, ele deixou de me ensinar um monte de coisa, porque ele já tinha certeza que eu não aprendia a dirigir. Uhum. Fiquei chateada? Claro que fiquei, mas eu não desisti. Mudei de instrutor, né? Só que na escola a gente não pode ficar mudando de professor, porque até não tem isso, somente em escola pública. O professor fez um concurso, ele está ali dentro daquela turma, ele tem que, né, se virar, não dá, pedir ajuda. Mas eu pude trocar de instrutor. E quando eu troquei de instrutor, claro que com a mesma dificuldade, ele me ensinou coisas que eu não tinha aprendido, que se eu não tivesse aprendido, eu nunca poderia fazer o exame. E é Uhum. isso que a gente faz com o aluno, quando a gente fala que ele não aprende. Eu deixo de ensinar. Uhum. E deixar de ensinar é o grande pecado, porque a É. gente não sabe, a gente não consegue medir o quanto o outro está aprendendo ou não, Uhum. né? Então, não é uma prova, às vezes, quando a gente decora tudo, que ali mostra que eu aprendi, que se eu perguntar no outro dia, eu não sei. Então, a gente tem que ter esse cuidado de selecionar na nossa aprendizagem, nossa formação de professor, o que eu posso usar na sala de aula para a turma toda. Isso é Uhum. escola inclusiva. Agora, se é educação especial, é diferente. A educação Sim. especial é lá na sala de recursos. Então, lá eu vou usar instrumentos que esse menino precisa para acessar o currículo. Isso é Uhum. educação especial. Então, a educação especial hoje no Brasil é o atendimento educacional especializado realizado na sala de recurso. Esse professor do AEE, ele vai criar instrumentos para esse aluno acessar o currículo e vai ensinar o professor da sala comum como que ele utiliza esse recurso. Mas é o mesmo conteúdo. Não é um Uhum. conteúdo diferenciado, um conteúdo menor para ele, porque eu acho que ele não vai aprender. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter esses cuidados, mas a gente aprende isso com o tempo. Né? Então, Sim. hoje já tem uma caminhada maior que me possibilita diferenciar e ver que são essas as possibilidades. Mas também já aprendi muita coisa que não deveria ter aprendido. E hoje a gente esquece, guarda lá numa caixinha e usa o que é correto. Né? Exatamente. Eu quero que tu contes agora aqui pra gente um pouquinho. Olha, chegou a Rosa também, agora a Nádia, um monte de gente chegando ainda. E esse é o legal, na verdade, dessas aulas ao vivo, né? As pessoas vão chegando e tem sempre alguém dizendo bom dia. Bom dia, gente. E eu queria que tu. Olha, a Paty está dizendo que eu tô bonita hoje. Obrigada, Paty. Soltei os cabelos, botei batom. Então, mas eu queria, na verdade, né? Não vou ficar aqui me proseando, como se diz no Sul. Eu quero que a gente, eu quero mostrar aqui o teu curso, espera, porque eu quero que tu contes também para a gente um pouquinho do que as pessoas vão aprender no teu curso. Para quem é interessante esse curso que tu tá chegando, que tu estás lançando agora, né? Que entrou no ar essa semana, né? Ontem, eu acho. Sim. O... Foi domingo. Essa semana, domingo, exatamente. É. Então, ó, o link com esse desconto bem especial que vocês estão vendo aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, também está aqui no chat, tá? Então, deem uma olhadinha para quem se interessa. Mas eu quero que a Silvânia, ela mesma, conte para a gente o que vai ter nesse curso, o que vai ser interessante. Tem umas coisas em alemão aqui, eu já vou tirar, mas a Silvânia vai poder contar para a gente. Conta aí, Silvânia. Então, esse é o meu segundo curso, né?
O primeiro curso, então, eu falo assim, que é uma sequência. O primeiro curso eu trabalhei com os princípios de educação inclusiva. Então, da onde foi tirada a ideia de educação inclusiva? Quais são os documentos que embasam a educação inclusiva, os marcos nacionais e internacionais? Então, é um histórico. Para quem não sabe ainda da onde veio o Apoio Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva adotado no Brasil, esse primeiro curso é para essas pessoas. Esse segundo curso também é baseado no documento do MEC, né, que fala da escola comum inclusiva. Ele abrange tanto a escola comum, né, a escola comum da sala de aula comum, como também fala um pouco do atendimento educacional especializado. Então, ela começa falando da escola das diferenças ou escola dos diferentes. Então, essa é a noção que a gente tem que ter. Nós somos todos diferentes? Se nós somos todos diferentes, por que que todo mundo tem que dar um resultado igual no final? Então, o documento, né, e esse curso, ele prega o quê? Que nós precisamos construir a escola das diferenças e não dos diferentes. Porque quando eu uso dos diferentes, eu estou classificando, eu estou separando, ó, esse para cá e esse para lá. E não, todos nós somos diferentes, incluindo nós professores. E nós demonstramos a nossa maneira de aprender de maneiras diferentes. Então, o ensino é o mesmo, mas eu demonstro como eu aprendi de forma diferente. E esse mostra também quais são outros recursos que a gente pode usar para estar avaliando o que a gente ensinou. Ah, mas aí o professor vai dizer assim, mas eu tenho que seguir as normas da escola. Tem, claro que tem, né? Então, mas é possível modificar essa avaliação. Então, quando eu estava no mestrado, na escola que eu estava, uma escola de tempo integral, que tinham ali critérios rígidos de avaliação, nós conseguimos fazer uma adequação de uma prova de grande escala. Então, é uma prova, o que é a prova de grande escala? Ela vem do Estado ou da prefeitura, que a prefeitura tem que aplicar daquela forma. Então, o estudante que a gente conseguiu fazer essa adequação, ele não tinha ainda todos os pré-requisitos de leitura e escrita que eram pedidos naquela prova. Mas ele tinha que fazer aquela prova. Então, nós refizemos, né? Nós refizemos a mesma prova, com as mesmas questões, só que de maneira diferente, com desenhos, com gráficos, e dava o mesmo resultado. Então, quer dizer, é possível fazer. Ele fez a mesma prova que os outros meninos fizeram, só que de maneira diferente. E entrou no quadro de avaliação da escola. O que a maioria faz? Pega essas crianças com deficiência e não deixam elas fazer a prova para a escola não cair no IDEB, para a nota não ficar ruim, sendo que você pode adequar essa prova para essa criança fazer no nível dela. Então, a Constituição garante isso no artigo 208, a aprendizagem de acordo com a capacidade de cada um. Então, eu posso perguntar para aquele menino de maneira diferente, e ele vai me dar a mesma resposta. Então, essa flexibilidade que é possível fazer. E esse curso fala um pouco disso, de quais são os outros instrumentos que você pode usar para avaliar os estudantes. E eu coloco até, inclusive, textos de outros autores, né, não só do documento, que também embasam essa questão da avaliação. Que eu acredito que um dos maiores problemas da escola inclusiva, que é a única escola que existe hoje aqui no Brasil, é a avaliação. Se a gente flexibilizar essa avaliação, a gente consegue ter melhores resultados na questão da aprendizagem. Outra coisa que a gente coloca no curso, que é primordial, é que essa proposta do atendimento educacional especializado, ela tem que estar descrita na proposta pedagógica da escola. Então, tem escola que tem salas ociosas e não tem sala de recurso. Então, o MEC envia essas salas quando a rede pede, mas se o MEC não está mandando, a própria escola ou a própria rede pode criar essa sala de recurso. Então, na prefeitura que eu trabalhava, a prefeitura de Contagem, tem 26, 27 salas de recurso. Algumas foram montadas pelo MEC e outras a própria Secretaria de Educação montou. Então, o diretor falou, não, eu tenho uma sala ociosa, vamos colocar para a sala de recursos. E a prefeitura entrou com um profissional. Então, é possível fazer quando se tem uma vontade, quando a escola se propõe a fazer, não, eu quero sim
cumprir e oferecer para os meus alunos o que tem de melhor. Então, a sala de recursos pode ser feita pela própria rede, pela própria escola, inclusive nas escolas particulares. Porque na escola pública, há dupla matrícula. Então, todo estudante que está matriculado na escola comum e está matriculado no AEE, o governo paga 2 vezes por esse aluno para ajudar na aquisição de material. Nas escolas particulares, não. Mas é possível, porque muito material que tem na sala de recursos, o próprio professor do AE pode fazer. Não são materiais caros, não precisam ser comprados. E muitas escolas, e principalmente nessa escola também que eu fiz a avaliação do mestrado e outras coisas, não tem dentro da proposta pedagógica a descrição e a oferta desse serviço de atendimento de educação especializado. Então, tem que oferecer. E se eu legitimo isso num documento que é tão importante para a escola, que é um documento público, fica mais fácil da escola cobrar das autoridades, falar, olha, eu preciso dessa sala de recursos na minha escola, eu preciso de um professor fixo aqui na minha escola para estar fazendo esse trabalho, porque é o professor do AEE que vai orientar a parte pedagógica da escola, se eles não têm conhecimento sobre a legislação ainda, e que vai ajudar os professores na questão até de adequação de provas, no caso de necessidade, para alguns alunos, porque alguns não precisam, no caso da orientação de uso de algum material, por exemplo, se é braille, se tem um intérprete de Libras, se é uma comunicação alternativa. Então, isso tudo é um trabalho do AE. Então, o professor do AE, ele é importantíssimo dentro da escola, porque ele é o suporte do professor na sala de aula comum, em caso ele tenha alguma dúvida em relação a como atender aquele estudante. E ensinar a professora da sala comum, falar, olha, professora, esse material vai ser usado assim, 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 você pode cobrar assim dele, mas dê a sua aula, né, com o seu conteúdo, não diminua o conteúdo para ele. E outra questão muito importante, que eu acho que está no curso, e que as pessoas não sabem ou não usam, é o estudo de caso. Então, não se faz um plano de AEE sem antes fazer um estudo de caso. Só que, na prática, não acontece isso. Na prática, é feito o plano de AE sem se fazer o estudo de caso. E a lógica inverte, porque o estudo de caso, ele envolve a parte pedagógica da escola, ele envolve o professor do AE, e envolve o professor da sala comum, e envolve a família, porque tem coisas desse estudante que a gente não sabe. Eu falo assim, todo mundo tem uma história. E a gente tem que escutar a história do outro, né? E, às vezes, né, algum detalhe, alguma coisa que essa família fala, é que vai ser o meu gancho ali para a sala de aula, para dizer uma coisa que eu não estou conseguindo resolver. E o estudo de caso é feito em coletivo, com todo mundo. E se esse estudante também tem uma terapeuta, tem uma fono, tem uma TO, elas também podem participar desse estudo de caso. Então, quando eu chego no plano do AEE, eu já sei 90% desse aluno, de quem é ele. Então, é muito mais fácil de eu construir esse material para ele, do professor falar, não, ele precisa só disso, ou ele precisa só daquilo, porque já tem um histórico dele. Então, fica muito mais difícil e fica incompleto esse plano do AE. E tem redes que têm cobrado um plano de AE semanal. Isso não existe. O plano do AE é um plano de longo prazo. Ou ele é trimestral, ou ele é semestral, depende muito de cada aluno. Por isso tem que ser feito o estudo de caso antes. Então, a gente tem que inverter essa lógica para a gente ter mais sucesso no que a gente tem feito na escola, né? A gente tem que usar a lógica correta. Então, às vezes, aquela coisa da correria, do querer facilitar, do querer vamos resolver logo isso, a gente está criando mais problemas, né? Porque não tem solução. E aí o professor se sente frustrado, porque ele fala, eu não consegui atingir esse aluno. Né? Então, e a gente se sente fracassado. Mas é porque está fora de ordem. Né? Então, a gente tem que organizar isso dentro da escola. E no curso, eu deixo um exemplo de um plano de caso, né, do estudo de caso, como que deve ser feito, com todas as etapas, e também o plano de AE. Ensino a fazer e tem um exemplo de cada um, com o modelo para a pessoa fazer na escola. Tá bem tranquilo.
Muito legal, muito legal. Então, para quem está na sala de aula, para quem, né, trabalha na coordenação, né, eu acho que quem está na sala de aula pode aproveitar muito, muito desse curso. E eu já deixei o link aqui para vocês, está aqui na descrição também. E eu não sei se tu conseguisse ver aqui, Silvânia, os comentários, alguns comentários que eu coloquei aqui. Realmente todo mundo muito interessado aí, muito feliz com a tua fala, o que é muito legal. E a Cissa está aqui perguntando se já falasse com Tabata, né? Tabata Não, ainda não. Amaral. Não, ainda não. Mas a Tabata é deputada, não é? Ah, sim, a Tabata deputada. Não, nunca falei. Já vi ela lá, mas não conversei. Exatamente. É. Eu acho que não É é que, na tão fácil verdade, assim de conversar com essa gente, Cissa, e né? assim, a gente tem que pensar, eu acho que aqui no Brasil, né, as pessoas, a maioria estão aqui, tem muita coisa nesse país, né, então a gente tem que, eu não sei qual que é a linha que a Tabata pensa em relação à educação inclusiva, mas o meu trabalho, né, desde 2010, quando eu comecei a trabalhar na sala de recurso, é dentro da legislação mesmo, do MEC, né? Do que o MEC entende como educação inclusiva, tá? Então, a gente precisa perceber que tem gente que pensa que educação inclusiva é oferecer um outro material, é colocar o menino no canto da sala, é usar material estruturado para a sala de aula. Não pode. É fazer um currículo diferente. Então, eu penso assim, esses gênios que estava, o último gênio aí, o Stephen Hawking, né? Eu não sei nem falar o nome direito. Imagina ele na nossa sala de aula. Ele seria o gênio que ele foi, né? Então, eu vou olhar para ele e ver aquela pessoa presa numa cadeira, né, que não me fala nada, que não me verbaliza nada, e eu vou ensinar para ele? Então, será que ele, se fosse meu aluno, ele seria o gênio que ele foi? Essa pergunta que eu faço. Então, a gente tem que, todos aprendem, todos têm possibilidade. Então, quanto a algumas pessoas, na verdade, eu tento me aproximar das pessoas que realmente, que eu conheço, né, que eu já li alguma coisa, que sigam dentro da legislação que o MEC coloca, né, que não é bicho de sete cabeças. Por exemplo, a professora de matemática que eu acompanhei durante o mestrado, super controladora, mas inclusiva, sem medida, mas não se achava inclusiva. Ela falou, eu não sei nada de inclusão, me ensina. Falei, professora, mas a sua aula é uma aula inclusiva. Por exemplo, exemplos do que ela fazia. Por exemplo, a aula precisava de aritmética, por exemplo, precisava de usar esquadro e régua. 30 alunos na sala. E uma coisa muito interessante dessa escola é que os alunos já sentam em duplas. Então, chamado de duplas produtivas. Então, o professor escolhe, né, durante a semana, e os meninos já chegam, já sentam ali, já tem a dupla. Então, a dupla é fantástica, porque você pode conversar, você pode tirar dúvida, você pode contar um casinho, e a aula anda muito mais tranquila, você não tem que ficar chamando atenção o tempo todo, porque é esse sistema de duplas muito bacana na escola. E o que ela fazia? Ela passava de mesa em mesa, olhando quais alunos não conseguiam colocar uma régua no papel para fazer um traço. Aluno do sexto ano. Então, ela pegava na mão de cada aluno. Pensa isso, gente. É uma turma de 30 alunos. E ela rodava de mesa em mesa, falando, eu posso te ajudar? O que você não deu conta? Como é que pega numa régua? Como é que marca isso? E ela conseguia fazer isso. Uma outra coisa muito interessante, que a professora falou até o nome dela, porque ela é muito boa, eu sou apaixonada pela Solange, professora de matemática, ela é assim, maravilhosa. E outra coisa que ela fazia, quando ela ia para o quadro, era tudo muito, muito bem. Ela fazia coisa de teatro na sala de aula, muito boa. Ela começava a desenvolver uma atividade, um exercício, ela dizia assim, gente, ela não perguntava se a gente pergunta, e agora, o que eu faço? Eu coloco isso, e ela falava assim, nossa, me deu uma dúvida aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, os meninos começavam a dar opiniões, faz isso, faz aquilo. Então, ela conseguia ver se eles tinham aprendido, porque eles tinham coragem de, não, professora, não é assim, não, é assim. Então, eles também se colocavam como autores, né? E ela é uma professora que ela nunca dá a resposta,
E ela falou, como ela aprendeu isso? Ela aprendeu num curso, ela falava que tinha que, ó, faz isso. Então, não, ela aprendeu que ela tem que fazer o aluno tentar fazer, mesmo sendo matemática, que é uma coisa que quase ninguém gosta. Então, são aulas extremamente confortáveis. Falei com ela, professora, você é inclusiva de natureza, não se apoquente, né? Tá tudo bem com você. E nós vamos só adequar provas para esse aluno. É o mesmo conteúdo, a mesma prova. Nós vamos enriquecer as questões para que ele possa visualizar com mais facilidade o que está pedindo. Mas a resposta vai ser a mesma e ele vai poder entrar junto com todos os alunos dentro da classificação da escola. Então, não é tão difícil. Né? Fantástico, fantástico. Na verdade, eu já estou há bastante tempo fora da sala de aula, né? Mas eu queria voltar para essa questão da documentação do MEC. Né? Eu também já estou há muito tempo fora da sala de aula e já estou há 19 anos fora do Brasil. Mas eu me lembro muito bem que quando eu estava no Brasil, eu comecei a lecionar muito cedo também, comecei ainda quando eu ainda estava na graduação. E sempre trabalhei em escola pública e sempre trabalhei em escola difícil. Sabe aquelas escolas, assim, sabe, que ninguém queria ir para aquela escola, eu era mandada para a escola, sabe? E eu me lembro, eu sempre fui uma dessas pessoas que gostava de ir na fonte para saber o que era que estava falando mesmo, né? E eu me lembro até numa das aulas da graduação, era uma época dessas de mudança, tinha uma mudança na legislação, mudança em alguma coisa do MEC, plano, bababá. E eu me lembro, assim, que tinha uma discussão enorme em torno do documento, sem que a maioria das pessoas, ao menos as que estavam discutindo comigo, tivessem ao menos lido o documento. Né? E daí a gente vê, é um agravante que está muito ali, não tem a ver com o governo, não tem a ver com nada, é o todo, né? É muito fácil criticar uma prática, é muito fácil dizer que não dá para fazer, não dá para implementar, minha escola não dá, minha não sei o quê. Lê o documento, entende como precisa fazer. Porque, como a gente já tinha falado também, né, em off aqui nós duas, as pessoas fazem um bicho de 7 cabeças de tudo, simplesmente por não ter perdido, digamos, 5 minutos, meia hora, um dia da sua vida para entender. É aquela história do estudo de caso que tu falasse, né? Fazer o estudo de caso antes de implementar um projeto. É o que nós fazemos, por exemplo, é o que eu ensino os meus alunos a fazerem antes de colocar um curso online no ar, por exemplo, né? De fazer a pesquisa, de ver o que as pessoas querem aprender sobre isso, o que elas precisam aprender. E às vezes, e aqui, às vezes não, geralmente, na maioria dos casos, somos nós, os professores, que vamos decidir qual é o conteúdo. Né? A gente não vai precisar mudar o conteúdo, mas a gente vai precisar adequar esse conteúdo ao que o público quer, fazer ele entender o que ele realmente precisa, né? É o tal do ensinar gramática sem ensinar gramática nas aulas de língua. Mas a gente realmente precisa pensar nisso. E se eu pudesse fechar aqui, fechar esse meu parênteses com uma fala que eu sempre tento ter, e até já escrevi sobre isso lá no meu blog, que a gente também, né, faz um bicho de 7 cabeças do empreendedorismo digital, do digital, da passagem para o digital, do marketing digital, sendo que está tudo muito parecido, é tudo muito próximo com o que nós aprendemos sobre ensino, sobre ensinar, empatia na sala de aula, entender o nosso aluno, adequar o conteúdo ao nosso aluno. Tudo isso, gente, é também o que a gente pode dizer sobre marketing, sobre criação de cursos online, sobre criação de negócios online. Está tudo muito próximo. Então, vamos deixar de fazer
bicho de sete cabeças onde não existe, né? A tal da tempestade em copo d'água onde não existe. Vamos ver a situação, vamos, né, botar o pé no chão, ver o que cabe, o que não cabe e continuar então na nossa na nossa caminhada, digamos assim, né, Silvânia? O que tu achas? Então, dicas seriam assim, básicas, né? Quando a gente está meio desesperado. E eu acho que funciona. A primeira delas é, se você tem um aluno com deficiência na sala de aula, são 30, ele é um, então você não tem um aluno de inclusão, você tem 30 alunos, né? Não existe aluno de inclusão. Se a escola é inclusiva, são todos os alunos, devem ser incluídos, ponto. Então, tirar essas qualificações, que não tem nada a ver, as pessoas são todas diferentes. Então, tem gente que nem sabe, assim, o meu aluno tem um olho de vidro. Ah, qual olho que é? Não sei, nunca perguntei. Ah, eu tenho um aluno autista. Eu tenho um aluno surdo. Mas quem é esse aluno? Né? É uma pessoa, nomeie, conheça seu aluno, né? Então, você tem 30 alunos para incluir na sala de aula. E a ideia, assim, se você acha que é mais difícil ensinar para ele, prepare a sua aula pensando nesse aluno. Porque vai ser uma aula muito mais rica, muito mais cheia de recursos e é o mesmo conteúdo para todo mundo. Quando você pensa nesse aluno para facilitar a aprendizagem dele, todos os outros serão beneficiados, né? Porque tem aluno que a gente não precisa de ensinar, ele já aprende sozinho. Mas você pode pegar esse que aprende sozinho para ajudar os outros. No caso aí, como a escola faz com as duplas produtivas. Mas pense numa aula para esse aluno. Com certeza, todos os outros serão beneficiados. Se você quer, você já fez tudo e acha que não deu certo, pergunta para o aluno. Pergunta para ele, como que eu posso te ajudar? Né? O que eu posso fazer para que você o que você quer me dar de resposta? Então, ele também vai te orientar. Não, professor, assim para mim é melhor, assim não é, se me mudar de lugar, a luz está ruim, caixa alta, eu não consigo fazer cursiva. Ele vai te falar qual que é a necessidade dele. Dá para ele o que ele precisa, não é o que eu acho que ele precisa. Uma das questões bem polêmicas também na nossa escola hoje é a questão do profissional de apoio escolar, que é aquela pessoa que alguns chamam de monitor, professor, segundo professor, uma coisa que fica ali do lado do aluno na turma. E que muitas vezes não é o aluno que quer, é a gente que obriga. Por quê? Porque ele é autista, porque ele tem síndrome de Down, porque ele precisa, ele é a pessoa com deficiência, é essa a resposta. Mas pergunta para ele se ele quer. Então, eu já acompanhei muitos casos de alunos que agrediram esses monitores porque eles não queriam aquela pessoa ali do lado. Eles falam que é um vigia, que todo mundo pode fazer tudo, menos eles. Então, eles verbalizam isso. E, às vezes, a gente está na escola tão atormentado com um monte de coisa, a gente não para escutar o que o aluno está falando. Ele não quer. Então, eu não posso obrigar. Mas ele não sabe ler nem escrever. Não é função do monitor fazer isso. Né? Existe um documento que fala o que esse monitor pode fazer, mas ele não pode ensinar. Ensinar é a nossa função, é professor. É uma profissão legalmente estabelecida que a gente ganha para poder fazer isso. Então, mas ouça o aluno. Né? Pergunte para ele antes que a coisa fique ruim, porque depois quem vai levar fome é o aluno. Esse aluno é agressivo, a gente tem medo dele, briga o tempo todo com a pessoa na escola, responde mal aos professores. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de escutar o que o outro quer. É a mesma coisa se eu dissesse para a Leila, a partir de amanhã, eu vou pegar a Cissa ou a Maria Amélia e vou colocar junto com você, porque eu acho que você não está dando conta de fazer o seu recado. Eu quero! Eu quero! Não é? Sem te perguntar. Você me perguntar, né? Sem te perguntar. A partir da manhã tem uma pessoa com você, Leila. Pronto, porque a gente decidiu o que você precisa. Não pode ser assim, né? Sim. Tem aluno que realmente precisa, mas tem aluno que não precisa. E aí é até um dinheiro público gasto desnecessário. Exatamente. Você podia estar usando para comprar um material para a sala de recurso, para comprar alguma material, coisa para esse menino usar na sala de aula junto com todo mundo, ou até para a turma toda.
Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, as dicas são simples. Pense sempre no planejar, naquele que você acha que é mais difícil, vai atingir a todos. Pergunte, ele vai te falar o que é. E flexibilizar as avaliações. Nem todo tipo de avaliação é adequada para todo mundo. Tem gente que gosta de dissertar, tem gente que gosta de marcar, tem gente que gosta de desenhar, mas não deixou. Teve um menino que fez para mim a aula de história toda em quadrinhos. Estava a aula toda ali. Como que eu não vou falar que ele não aprendeu? Né? Então, a gente tem que flexibilizar nessa avaliação. Verdade, minha querida. Gente, assim, eu não sei se vocês anotaram essas dicas, mas elas serão importantes se vocês estiverem incluindo um aluno na sala de aula ou se vocês estiverem incluindo um aluno online. É exatamente a mesma coisa. Quando a gente programa um curso, quando a gente programa um material, é para todos, né? Não é para um tipo de pessoa. Eu gosto de dizer isso muito, agora incluí, inclusive, no meu curso, como criar um curso online. Agora tem toda uma parte também onde eu mostro para as pessoas como cada um aprende. Porque, na verdade, isso não precisa nem ser uma pessoa com deficiência, né? Todos nós somos muito diferentes, todos nós aprendemos de formas muito diferentes e nos desenvolvemos também diferentes. Então, assim, tem desde sempre as pessoas que gostam de escrever, outros que gostam de desenhar, outras que gostam de fazer conta, tá? Né? O básico do básico, assim, digamos, né? E isso é em todos os níveis, não interessa se a pessoa tem realmente alguma deficiência ou não, né? Na verdade, esse nome deficiência, se eu puder contar uma anedota aqui, né? Na França, né? Eu morei bastante tempo na França e estudei lá. E na França, para eles, deficiência é muito amplo o nome deficiência, porque para nós no Brasil está sempre ligado a uma deficiência física intensa, né? Ou psíquica, né? Que seja realmente intensa, assim, alguma coisa que. Mas na França não, fazer tudo. Qualquer coisa que a gente tenha de erradinho é deficiência. Então, por exemplo, eu uso óculos, né? Eu tenho deficiência. Eu sou deficiente para eles, né? Que na verdade é verdade, eu tenho deficiência visual, né? E para eles eu sou deficiente, entende? Então, isso eu acho que quando a gente abre para ver que deficiência não todos nós temos uma deficiência, na verdade, né? Eu acho que a gente consegue ver isso com mais clareza, assim. E na sala de aula e nos nossos cursos online é a mesma coisa. Os nossos alunos aprendem de formas diferentes. Tem gente que prefere aulas em vídeo com a cara com o professor, outros preferem somente os slides, outros preferem captura de tela, outros preferem ler, né? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos pensar em vários âmbitos. Também, por exemplo, para o conteúdo que nós vamos criar para as nossas redes sociais, para divulgar o nosso trabalho, para tudo isso. E falando em divulgar o trabalho, eu quero fazer duas coisas aqui agora. Primeira delas é que eu quero dizer, né, tem um monte de gente do clube aqui que eu estou vendo, que para quem não participou do nosso quarto encontro ao vivo, né, essa nossa aula especial aqui com a Silvânia e já a de semana que vem, fazem parte do nosso programa, justamente do nosso clube de professores empreendedores, onde agora todas as pessoas que lançarem seus cursos, workshop, livro, programa, o que quer que seja, com o que está aprendendo no clube, essa pessoa vai ser meu convidado, minha convidada para vir conversar aqui com a gente. Por dois motivos, para que a gente possa, é claro, né, aprender uns com os outros, mas porque eu quero também que a gente possa aprender com pessoas que sejam realmente capacitadas no que elas fazem, né? É claro, tem muita gente assim, não são só os meus, né? Não são só os meus do meu clube, tem muita gente assim. Só que eu acho que é muito importante que isso faz parte, eu acho, da inclusão digital, que é justamente a gente
dar voz e dar espaço para muitas outras pessoas, porque nós aprendemos muito também com as outras disciplinas, com as outras áreas de conhecimento, e tudo isso se completa, né? Eu não quero me limitar a falar somente de marketing digital, somente disso, somente daquilo, não. O nosso universo de empreender ensinando online passa por todas as disciplinas que são ensinadas online também. E com todas elas nós vamos conseguir fazer essas ligações, tá? Então eu acho que isso é bem legal, e todos os que estão aqui, né, que fazem parte do clube, preparem-se para chegar aqui também, para vir aqui também. E quem ainda não está no clube, mas quer, também tem aqui, eu vou deixar um link bem especial para vocês chegarem lá. Mas, enquanto isso, eu quero fazer uma outra pergunta para a Silvânia, na verdade. Aqui eu quero que ela fale um pouco mais do trabalho dela, porque ela tem 2 cursos publicados na Udemy, mas não é só isso, né? Porque tu tens também, agora, tu abriste a tua empresa, e o que mais que tu oferece além dos cursos online, Silvânia? Então, desde 2015, né, que a gente oferece cursos, eram presenciais, né, eu e meu marido, ele é psicólogo, também trabalha nessa linha, nós já fomos em vários estados do Brasil com curso presencial, ele tem um livro chamado Dom do Autismo, que é uma visão também bem diferente do que é autismo, que autismo é um dom, é um livro muito interessante também para quem se interessa pela área. E a gente tem a mentoria, né, que a gente pode ser comigo ou com ele, dependendo do que a pessoa, né, quer saber um pouco mais. E a gente faz essas, né, palestras, a gente tem feito campanhas, ajudando algumas pessoas também, algumas pessoas com deficiência. Então, a gente tem um trabalho hoje bem voltado para algumas instituições. Então, a gente tem algumas redes em Minas Gerais que a gente acompanha também no processo de inclusão escolar. Só respondendo a pergunta da Cissa ali, que ela falou, mas e o público-alvo, né? E aí, quem é o público-alvo da educação especial? Hoje são as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Esse é o público-alvo para o atendimento educacional especializado. Então, tem que ficar bem claro, essas pessoas, elas têm o direito, né, ao acesso ao AEE. Elas são obrigadas a ir? Não. As redes são obrigadas a oferecer, mas o aluno e a família vai para o AE se ele quiser. Então, esse é o público-alvo da educação especial. Mas escola inclusiva é para todos. É para todos, não é para os estudantes com deficiência, é para os sem deficiência, é para os negros, é para os indígenas, é para os trans, é para todo mundo. A gente tem que estar lidando com esses 30 pessoas que estão ali, que são todas diferentes, com a deficiência ou sem deficiência, mas são características pessoais que cada um tem. O que eu estou fazendo hoje no meu doutorado é ampliar a questão da deficiência. Eu quero uma escola inclusiva para todos. E é isso que a legislação pega. A gente tem que separar o que é público da educação especial, são esses que eu disse, esses vão lá para o AE e vão ter os recursos que eles têm direito, mas a escola inclusiva é para todos. Eu sou uma pessoa negra, já fui muito discriminada na escola. Eu já não dancei em festinha de escola porque o professor achava que eu não tinha boa aparência, mas naquela época eu não tinha essa condição de entender por que eu não podia dançar. Hoje eu sei, porque eu sou preta, porque eu sou preta, e não podia usar minha calça de poá. Naquela época era assim que eu usava, né? Então, quer dizer, as pessoas fazem absurdo, isso, né? Tá automático. É automático. Elas nem percebem que estão fazendo. Então, alguém tem que falar para o professor, olha, isso é discriminação, é isso, é aquilo. Todo material que eu uso para a pessoa porque ela tem deficiência é discriminação, porque eu não avalio pela deficiência, eu avalio pela funcionalidade. Ela dá conta ou não dá para fazer, né? Então, eu já deixei de ser convidada para um monte de coisa porque eu sou preta, porque as pessoas acham que o preto não é capaz de fazer certas coisas. Ou de chegar até um doutorado, igual eu estou chegando agora. Então, a gente tem que pensar que a escola inclusiva é para todos.
A educação espacial é para um público-alvo específico, mas educação, nós que trabalhamos na sala de aula, porque eu trabalhei 2 anos em educação especial, e fui para a sala regular, voltei. Então, nós que trabalhamos na sala regular, temos que trabalhar para todos. É por isso que a gente precisa flexibilizar as avaliações, o conteúdo não, porque o conteúdo, todo mundo tem direito de aprender tudo o que existe. E ele vai escolher o que ele quer ou não daquilo dali, né? Por exemplo, agora numa aula remota. Então, tem rede que tem rede que não tem gente que está mandando atividade para casa, tem gente que não está mandando nada. Tem prefeituras que estão só auxiliando as famílias, ligando para casa, olha, tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Alguém pegou a Covid? Sabe? Então, assim, preocupando mais com pessoas do que com conteúdo nesse momento, que eu acho que é o correto. Sim, sim. E aí, né? E como que a gente pode trabalhar conteúdos na sala de aula? Tem um menino que eu acompanho como psicopedagoga, que a escola fez um trabalho muito interessante que pode ser feito. Então, olha, você vai escolher uma comida preferida e você vai escrever a receita, vai comprar os ingredientes, né? Vai pegar os ingredientes em casa, vai separar junto com a mãe. Então, quer dizer, é uma aula de português, onde ele escreve, é uma aula de matemática, onde tem as medidas, é uma aula de geografia e história, porque está sabendo de onde vem esse alimento, onde ele foi plantado, onde que ele é produzido aqui no Brasil. Depois, a aula de ciências, porque vai para o forno, vai assar, é uma transformação. Então, isso não é aula? Isso não é aprender? Sim. Né? Quantas pessoas não sabem fazer isso? Né? Então, eu acho que passa por essas questões todas hoje, do momento também que a gente está vivendo, essa questão dessa cobrança, né, do conteúdo em tempos tão ruins, principalmente para as crianças pequenas. Os maiores já conseguem se virar bem nas aulas remotas, né? Porque isso não é um EAD, é um ajeitamento que está sendo possível fazer em alguns lugares. Grande parte do Brasil não tem acesso. Não tem como fazer isso, né? Mas a gente tem que medir isso tudo, né? Então, eu falo assim, às vezes eu estou na minha aula do doutorado e aí eu estou com um pijama, mas só com uma blusa, porque ninguém está vendo, né? A gente está de chinelo. E aí, às vezes, o professor quer, nessa aula remota, quer controlar também como que está o outro. E é difícil, porque os ambientes das casas, cada um é de um jeito. A gente não pode ditar regra na casa do outro. E às vezes tem aluno que não tem nem lugar para poder estudar. Né? Como lidar com tudo isso? Então, a gente é uma ansiedade para nós, professores, para os pais, que às vezes também estão em trabalho remoto e tem que estar assistindo aula com os pequenos, tem que trabalhar, e para os alunos, que às vezes é melhor jogar do que ficar assistindo aula. Né? Então, realmente, é uma situação delicada. Nós estamos, além de tudo, né? Além de toda a situação que já é delicada, a gente está passando também por um momento que é muito, né? Que é muito difícil para todo mundo, né? Aqui eu vejo como já é difícil, eu fico imaginando como está sendo no Brasil, entende? Porque mesmo nas casas, nas famílias que não são pobres, digamos assim, porque, bom, né? Se a gente começar a imaginar a situação da maioria das pessoas no Brasil, é de chorar. Mas, mesmo nas famílias que têm condições, a gente também tem que pensar em algumas coisas que ninguém pensa, né? Tipo assim, uma família com 4 crianças, como é que a mãe vai conseguir ajudar essas 4 crianças e ainda trabalhar, né? Em home office. Mesmo que ela tenha uma boa profissão, que tenha, sabe, que ganhe dinheiro, que tenha lá, bababá, tá em home office tranquila, mas ela tem que ajudar cada um dos filhos, né? Não tem, provavelmente, um computador para cada filho, porque não é assim, né? Mesmo quem tem uma situação financeira melhor, não é assim, né? Então, tem tudo isso. Mas eu só queria falar aqui sobre pro Manuel, né? É o teu marido esse? Oi, Manuel! Manuel Gil tá com cara aqui de marido da Silvânia Gil. Mas ele falou uma coisa assim muito, muito interessante, que é verdade, aqui tem toda a razão.
O problema com a visão francesa de deficiência é que tal visão não está de acordo com a convenção, né? Da qual a França também é signatária. E, na verdade, é exatamente isso. Eu não ganho, né, como portadora de óculos, digamos assim, eu não ganho um passezinho de deficiente, por exemplo. É claro que não, né? É um outro tipo de deficiência. Mas, quando a gente fala normalmente, digamos assim, sobre deficiência, então o nome deficiência também é usado para mim, que usa óculos, ou para alguém, sabe, que tem dificuldade com a fala, várias coisas muito simples, na verdade, que não nos dão o direito, né, não nos dão o atestado, digamos assim, de deficientes, mas isso entra no vocabulário, digamos assim, está no vocabulário normal das pessoas. E eu não sei, mas eu acho que isso facilita, né? É uma impressão que eu tenho, ao menos, tá? Então, gente, muito legal. Ó, o Manuel ali está dizendo oi para a mulher dele. Não, é para você. Que legal. Eu oi adoro. Para você. Eu adoro esses encontros assim, porque olha aí, ó, todo mundo bem feliz. A minha irmã também está aqui, o que é uma coisa bem legal também, né? Não é todo mundo que tem a sua irmã do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo assistindo também, né? E assim, é claro, a gente vai se encontrando por aqui. Muita coisa legal, muita gente interessante por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu também já vou começar aqui a fazer todos os agradecimentos. Muito obrigada pela participação. Na semana que vem nós vamos conversar com a Ana Luz, que é terapeuta e também está montando uma coisa muito legal para todos nós. Então não percam na próxima semana também. Vou deixar para vocês aqui mais uma vez o link para o curso da Silvânia para vocês conhecerem lá também. Aqui, entrando no curso, mesmo que vocês não queiram comprar o curso agora, não queiram se matricular no curso, mas lá também tem todos os contatos da Silvânia, a ideia é legal para vocês, né, para a gente ficar em contato, para continuar acompanhando o trabalho dela, porque ela está fazendo justamente essa passagem para o digital e está cada vez mais compartilhando coisas online nas redes sociais. Então, sim, se você se interessa pelo assunto, é sim uma maneira de continuar aprendendo. Eu acho que vocês todos já me conhecem, né? E já me acompanham por aí, mas quem não acompanha, então me acompanhe, porque toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo aqui. E também tem muita coisa no meu blog, tem muita coisa nos meus cursos, tem realmente bastante coisa. Quem tiver alguma dúvida pode me contactar também, sem problema. Eu tô vendo aqui mais um monte de gente, ó, papo maravilhoso, né? E aplausos, vocês duas são maravilhosas. Ai, obrigada, né? Mas deixa eu só colocar aqui, acho que a Camila tem uma pergunta ou uma consideração. A Camila falando, ó, eu, por exemplo, estou numa zona cinzenta aqui no Brasil a esse respeito. Tenho... Ai, eu não sei pronunciar isso. Desculpa, Camila. Mas queimar isso. Isso. Ok, mas quem tem espondilite tem direitos dos deficientes, eu não, mesmo sofrendo as mesmas consequências. Ah, ok. Tu tens uma doença parecida com uma doença que é reconhecida, mas o teu não é. É isso? É bem complicado isso tudo, né? Mas eu tenho certeza, Camila, de que tu ainda tens muita coisa, né? Pelo que eu tô vendo lá na tua evolução dentro do clube, tu estás encontrando o teu lugar. E eu acho que sim, e aí a gente voltando aqui, puxando brasa para minha sardinha, como a gente diz lá no sul, dizia ao menos o meu avô. Eu acho que o meio digital, tanto quanto o ensino à distância, quanto todas as outras profissões que estão se abrindo através do digital, todas as possibilidades, são altamente inclusivas, eu acho,
né? Eu tenho, por exemplo, colegas, tá? Colegas que têm seus cursos na Udemy, outros que não, mas que, né, que estão desenvolvendo coisas e tal, que trabalham com programação, ou que trabalham, de qualquer forma, que trabalham remoto pela internet. Pessoas com deficiência física, né? Algumas pessoas, porque a tecnologia já nos permite, então, pessoas realmente tetraplégicas, que estão numa cama, mas que o cérebro continua funcionando, né? Então, assim, com a tecnologia, eles conseguem produzir e conseguem vender, né? Tenho também um exemplo de uma colega, de uma conhecida minha, e ela precisou, por exemplo, né, professora também, professora de inglês, na verdade, precisou sair da escola onde ela trabalhava porque o marido ficou doente com uma doença grave, né? E ela precisava cuidar do marido. E o que ela conseguiu fazer para fazer isso? Ela foi dar aula online, criar cursos online. Por quê? A grande vantagem de um curso online pronto é justamente que nós podemos fazer outras coisas enquanto as pessoas estão aprendendo com o nosso curso. É claro que, para isso, a gente tem que colocar um curso no ar, né? A gente precisa trabalhar, não é que é do nada. Mas nos dá a liberdade. Então, assim, enquanto eu estou aqui com vocês, enquanto a Silvânia está aqui também com a gente, tem pessoas estudando no nosso curso. Tem pessoas vendo outras coisas, lendo o que nós estamos escrevendo. Então, isso tudo, sim, nos ajuda, isso tudo é, sim, inclusão, né? A inclusão digital é a alfabetização da educação inclusiva. Não é possível hoje uma inclusão escolar sem inclusão digital como base. É verdade, é completamente verdade. É completamente verdade. Então, minha gente, muito obrigada, Silvânia. Mais aí uma palavrinha. Tenho certeza que tu ainda tens alguma coisa para contar para a gente, mas muito obrigada pela tua participação. É uma honra ter cada um de vocês aqui por perto e no meu clube, né? Ter um clube com gente assim não é para todo mundo. Muito obrigada. Eu agradeço, né? Estou muito agradecida pelo convite. Na verdade, foi minha primeira vez ao vivo, então, tremendo nas bases. Mas é um aprendizado, né? É a minha inclusão digital que está acontecendo e graças ao caminho que eu tenho percorrido aí na escola. Então, assim, eu acho que na escola hoje tem tudo que eu preciso. Na verdade, ainda não dei conta de assistir todas as aulas, né, devido às outras obrigações, mas eu acho que hoje a escola, para mim, a Digital Sem Mistérios, é o caminho que eu preciso para estar desenvolvendo essas habilidades digitais que eu ainda estou em processo, né? E deixar para as pessoas, se quiserem conversar mais comigo sobre o assunto, podem mandar perguntas, não tem problema, né? A gente responde. Dentro do curso também tem essa oportunidade de estar conversando. A gente oferece as mentorias e os estudos de caso. Junto aqui, a gente tem conseguido colocar muitas famílias e muitas escolas dentro dessa perspectiva inclusiva de fato, sem grandes gastos, sem esse estresse excessivo quando a gente tem uma pessoa com deficiência em casa. Né? E eu penso que, quando você pensa em incluir, né, na sala comum, se você tem seus 30, seus 35 alunos, que a escola pública é nesse nível, né, pense com carinho, não entre em crise, não desespere, porque você dá conta. Né? Então, use as dicas que eu dei, e é claro que vocês vão ter outras que vão surgindo, que a gente vai fazendo, a nossa cabeça vai enchendo de ideias e de possibilidades. Todos nós podemos fazer, né? Todos os nossos alunos aprendem. Então, não se prendam a metas numéricas, né? De que tem que ser todo mundo 10, tem que ser todo mundo 10. Não é assim, porque nós não somos 10 o tempo todo. E os nossos alunos também não. Então, respeitem a ansiedade de vocês, então não deixem elas subirem, principalmente nesse momento de pandemia, né, que está todo mundo estressado com 1000 coisas, se ajeitando da maneira que dá, né? Então,
preservem-se, né? Preservem os alunos de vocês, preservem as famílias, porque a gente vai, no futuro próximo, se reencontrar e a gente precisa dar esse abraço, né? Desse conforto, desse momento ruim que a gente está passando agora, né? Então, vai passar, fiquem tranquilos e usem bom senso, perguntem, porque isso ajuda muito. Então, tá bom, vou deixar aqui terminar, né? Com essa frase aqui do Marco, muito bom, parabéns, Silvânia. Que bom que os educadores estão olhando para a transformação digital. Estão sim, estamos todos olhando. Então tá, gente, muito obrigada pela participação mais uma vez. Na próxima semana nós nos encontramos com ainda, né, mais uma aula. E, mais uma vez, muito obrigada, Silvânia. Acompanhem o trabalho dela, porque eu tenho certeza que todo mundo só tem a ganhar com isso, tá bom? Obrigada, tchau, gente. até Tchau. semana que vem.